Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Prontos para mais uma aula de informática com o professor Sérgio? Estão estudando direitinho? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo o conteúdo, né? E seguindo as dicas para que você possa aí entender a matéria, entender cada conteúdo que a gente passa aqui, porque tem conteúdo que realmente não é fácil, né? E um desses conteúdos que realmente não são fáceis é a aula de hoje, tá? Um complemento da videoaula que nós tivemos já, né? Uma videoaula logicamente já gravada, o qual nós falamos ali da arquitetura e estrutura do banco de dados, né? Então, vimos várias definições, terminologias e um conteúdo bem complicado, um conteúdo o qual você não trabalhando com uma plataforma ou não entendendo a plataforma, algumas que eu citei, como exemplo Oracle, Microsoft Access, né? Jade, enfim, algumas plataformas são bem complicadinhas essa parte teórica, tá? E essa videoaula de hoje, na verdade, é um complemento daquilo que nós já falamos naquela aula a que eu citei agora, né? Nós vamos falar sobre o armazenamento de dados e banco de dados relacional, né? Vocês vão notar aquela sigla que eu comentei naquela videoaula, SGBD, vai aparecer novamente nessa videoaula, tá? Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD. Dentre outras definições, dentre outras terminologias, tá? E seguindo aquela velha dica do professor Sérgio, assista essa videoaula continuamente, assista todos os slides, todo o material, e você vai assistir essa videoaula posteriormente, pausando, fazendo as anotações que se fizerem necessárias, tudo que aparece aqui no monitor. E depois você vai assistir uma aula, né? Essa videoaula pela terceira vez, novamente, continuamente, né? Porque você já assimilou, você já assistiu a matéria uma vez, você já fez as anotações necessárias e aí você assiste uma terceira vez. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil o entendimento da questão da matéria. Então, vamos lá para mais uma videoaula de informática, tá? Então, armazenamento de dados e banco de dados relacional. Muito bem, conceito de armazenamento de dados. Aula essa, armazenamento de dados, que nós já falamos, vocês vão notar, que nós já falamos em videoaulas passadas, tá? Como, por exemplo, ali a parte física do computador, falamos de memória cache, falamos de memória RAM, falamos de disco rígido, né? Já falamos tudo isso em videoaulas passadas. Vocês vão ver também que aqui nós vamos comentar sobre esse armazenamento de dados com a tal Cloud Computing, ou seja, computação em nuvem, né? Que é o armazenamento de dados em nuvem, que nós já falamos também, tá? Então, vamos lá. Existem diversos tipos de armazenamento de dados. Estes meios são classificados de acordo com a sua velocidade de acesso e sua disponibilidade. Podemos definir uma hierarquia dos tipos de armazenamento de dados, onde geralmente aqueles de maior capacidade têm menor velocidade de acesso. Assim temos em ordem do maior para o menor em questão a velocidade e do menor para o maior em relação à capacidade de armazenamento. Memória cache, memória principal, memória flash, disco magnético, disco óptico, fitas magnéticas e cloud computing, tá? Então, memória cache, memória principal, memória flash, disco magnético, disco óptico, fitas magnéticas e cloud computing. Sobre o cache, ou a memória cache. O cache do processador é a forma de processamento e a forma de armazenamento mais rápida, mas, porém, a mais cara.
Ela é pequena e geralmente o tema de gerenciamento de armazenamento em cache não é um tema de preocupação em banco de dados. Memória principal. Embora a memória principal possa conter gigabytes de dados, de uma forma geral é pequena para armazenar um banco de dados inteiro. O conteúdo da memória principal pode ser perdido se ocorrer uma falta de energia ou falha grave do sistema. Memória flash. Esta memória difere da memória principal, pois os dados sobrevivem em caso de falta de energia. Armazenamento em disco magnético. O principal meio para armazenamento de dados por longos períodos e acesso online. Normalmente, os bancos de dados são armazenados desta forma. Os dados são então movidos do disco magnético para a memória principal para poderem ser acessados. São então executadas as operações e os dados modificados são escritos no disco. Os discos podem falhar, mas estas falhas ocorrem com menos frequência do que as falhas de sistema ou as falhas no sistema. Armazenamento óptico. Um exemplo desse tipo de armazenamento é o CD-ROM, ou DVD e assim por diante, sendo os dados armazenados oticamente nos discos e lidos por laser. Armazenamento em fita. Este tipo de armazenamento é utilizado principalmente para backups, cópias de segurança. O acesso aos dados é mais lento devido ao fato de que o acesso aos dados deve ser feito de forma sequencial, também chamado de acesso sequencial. A nuvem, falando então desse armazenamento em cloud computing que nós já falamos anteriormente, a nuvem, onde os dados são armazenados e distribuídos, é na realidade um data center, um computador central de dados, no qual um grande número de servidores e dispositivos de storage oferece um espaço para o armazenamento de dados e aplicações. Ao se contratar um serviço de cloud computing, a empresa se habilita a usar recursos computacionais como espaço em disco, memória RAM, CPU e transferências de dados via web. Lembrando que a sigla CPU, está diretamente ligada ao estamos falando do processador, o processamento, tá? Normalmente, as empresas que oferecem esse serviço disponibilizam um painel em que se pode gerir os recursos contratados. Com uma interface simples, permitem contratar serviços sob demanda, a fim de se compatibilizar com necessidades do negócio. Um exemplo é o Microsoft Azure Cloud, que a gente fala Azure, tá? Então esse Azure Cloud, ou Azure Cloud, é um software da Microsoft, Com essa solução em cloud, ou seja, em nuvem, é possível desenvolver aplicações web que podem ser acessadas por computador ou smartphones. Criar APIs, tá? Então o significado de APIs, Application Programming Interface, ou seja, programa de interface e aplicação. E transferir aquelas aplicações antes usadas apenas na rede interna da empresa. Tá? Vamos falar aqui sobre esse API que ele apareceu nessa frase aqui. Então, é um exemplo de software do Azure Cloud, o Azure Cloud. Com essa solução em cloud, é possível desenvolver aplicações web que podem ser acessadas por computadores ou smartphones. Criar APIs e transferir aquelas aplicações antes usadas apenas na rede interna da empresa. E o que significa esse API, Application Program Interface, ou Interface? É um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes da implementação do software, do programa, mas apenas usar os seus serviços.
De modo geral, a API é composta por uma série de funções acessíveis somente por programação e que permitem utilizar características do software menos evidentes ao utilizador tradicional. As vantagens do armazenamento de dados na nuvem, no Cloud Computing, são elas: redução de custos, aquisição sob demanda, serviços agregados e a mobilidade. Redução de custos. O preço da mensalidade para armazenamento e processamento de grandes volumes de dados é bastante reduzido quando comparado à aquisição de ativos, manutenção e contratação de pessoal. Aquisição sob demanda. Através do painel, a empresa pode contratar mais recursos ou reduzir conforme a necessidade. Serviços agregados. Os serviços como backup, proteção de dados e integração com APIs. Mobilidade. Os colaboradores da empresa podem acessar os dados e trocar informações de qualquer lugar com acesso à internet. Tá? Então, essas são as grandes vantagens do serviço Cloud Computer, do serviço em nuvem, Matéria que nós já vimos, conforme eu falei, essa videoaula já está na plataforma da Cultive, então você deve ter visto essa aula, se não, veja lá, tá? Então, redução de custos, aquisição sob demanda, serviços agregados e a mobilidade, acessar da onde você estiver no tempo em que você quiser e precisar. A principal desvantagem que o armazenamento em nuvem pode apresentar é em relação à segurança, uma vez que os dados são acessíveis via web, via internet. Entretanto, o provedor desse serviço, em geral, oferece opções para mitigar, ou seja, aliviar esses riscos, minimizar esses riscos, como no caso do Esri, que disponibiliza firewalls, anti-malwares e software para monitoramento do estado da segurança. Então, logicamente, neste mundo da internet, nós não estamos 100% seguros. Não existe esse negócio de estar 100% seguro. Mas sim, podemos minimizar, esses provedores desses serviços, eles minimizam através da segurança os riscos que nós corremos aí, de repente, de uma invasão ao seu conteúdo. Bom, falando um pouco então dessa videoaula sobre banco de dados, um complemento da estrutura do banco de dados que nós já falamos em outra videoaula. Banco de dados ou base de dados são um conjunto de arquivos relacionados entre si com registro sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, ou seja, informação, e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. São de vital importância para empresas e há 2 décadas se tornaram a principal peça dos sistemas de informação. Normalmente existem por vários anos sem alteração em suas estruturas, sem alterações em suas estruturas, tá? Então, quando nós falamos em banco de dados, eu citei alguns exemplos na videoaula de arquitetura de banco de dados, como, por exemplo, os produtos que são cadastrados em supermercados, os produtos que são cadastrados em lojas. Você é aluno de uma academia, então os alunos de uma academia, eles têm que ter acesso à academia e o gerente, o proprietário daquela academia, daquele estabelecimento, tem que saber, tem que ter ali no seu banco de dados o histórico de cada aluno, ou seja, os dados pessoais, o pagamento da mensalidade, se está em dia ou não, a modalidade com que ele usufrui e utiliza a academia, se é só para musculação, se é musculação com natação, se é só outra modalidade, enfim. Então, o banco de dados,
através do software que você utiliza, que é a plataforma que você utiliza, ele pode ser alterado ou não, né? E olha só o que diz aqui. Normalmente existem por vários anos sem alterações em sua estrutura. Depende muito, logicamente, do estabelecimento, né? Bom, o banco de dados relacional. Um banco de dados relacional é um banco de dados que modela os dados de uma forma que eles sejam percebidos pelo usuário como tabelas ou, mais formalmente, relações. O termo, olha só agora, hein? O termo é aplicado aos próprios dados quando organizados dessa forma ou a um sistema gerenciador de banco de dados relacional, SGBDR, ou o famoso SGBD, que nós já falamos muito na videoaula de arquitetura e estrutura de banco de dados. Do inglês, Relational Database Management System, um programa de computador que implementa a abstração. Bom, eu deixei aqui para falar para você entender, né, sobre o banco de dados relacional. Deixei aqui um exemplo dessa estrutura do banco de dados relacional, ou seja, a relação com que as informações têm dentro de um banco de dados, dentro daquela plataforma que nós já comentamos também, né? Então veja aqui, logicamente eu vou deixar aqui um pouco de tempo quando você pausar a videoaula na segunda visualização, seguindo aquela dica, né? Você tem aqui um exemplo, olha só, você faz a relação. Nesse exemplo aqui poderia ser, aqui nós temos uma livraria, no qual essa livraria possui na plataforma um banco de dados, no qual ele faz lá, ele tem o pedido do livro e a venda, né? Então, o pedido se subdivide em os dados, as informações do livro e as informações da venda daquele livro, né? Então você tem, ó, pedido, identificação do livro e a quantidade de pedidos. Se subdividido em livro e venda. Então nós temos a identificação do livro, o ISBN do livro, o título do livro, o preço do livro, a categoria do livro e a identificação da editora daquele livro. Em relação à venda, a identificação da venda, identificação do pedido, identificação do cliente, data da venda, o desconto daquele preço daquela venda e o valor bruto daquela venda. O livro se subdivide, mais uma vez, através dos dados relacionados à editora. E a venda se subdivide aos dados do cliente que está comprando aquele livro, né? Então, aqui nós temos um exemplo de banco de dados relacional utilizado na plataforma a qual o programador estará utilizando, né? Seja ela a plataforma Oracle, seja o Microsoft Access, né? Seja o JAD, enfim, MySQL, o SQL Server. Então, das diversas plataformas já mencionadas, tá? Deixa eu deixar aqui, você vai pausar, né, essa aula na segunda visualização e vai anotar isso daqui, ó. Tá? Então, na segunda visualização, dá um pause nessa tela e faça a anotação no seu caderno. Beleza? Olha lá. Eu tenho mais um exemplo aqui para você, tá? Tenho mais um exemplo aqui de um banco de dados relacional, ou seja, a relação dos dados dentro desse banco de dados, dentro dessa plataforma. No qual nós temos ali, ó, um empregado, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Legal. Nós temos aqui, por exemplo, um empregado, e esse empregado de uma empresa qualquer, ele possui o código, né, o número daquele empregado, o qual ele vai constar, diante daquele número, a relação com o nome do empregado, o salário com que aquele empregado ganha e o departamento que ele trabalha. Relacionado ao departamento, nós temos aqui, ó, o código do departamento, né? Então nós temos códigos do departamento que, por sua vez, esses códigos estão relacionados em um outro banco de dados, que diz aqui que o código 21 é o departamento pessoal, cujo departamento pessoal vai ser o ramal 142.
O código 25 relacionado ao departamento financeiro, cujo ramal é o 143. E, nesse exemplo, o código 28 é o departamento técnico, cujo ramal é o ramal 144. Né? Então, isso é o banco de dados relacional dentro da plataforma. Tá? Então, vou dar um zoomzinho para você também marcar aí nas suas anotações quando você assistir essa aula pausadamente. Beleza? Olha lá. Maravilha. Bom, algumas regras do banco de dados relacional, tá? Questão até que cai, né? Eles procuram criar regras ali, gerar questões com esse assunto, as regras do banco de dados relacional. Regra fundamental, regra da informação e a regra da garantia de acesso. Regra fundamental. Um SGBD, ou seja, um sistema gerenciador de banco de dados relacional, deve gerir os seus dados usando apenas suas capacidades relacionais. Regra da informação. Toda informação deve ser representada de uma única forma, como dados em uma tabela. Regra da garantia do acesso, ou regra da garantia de acesso. Todo o dado valor atômico pode ser acedido logicamente e unicamente usando o nome da tabela, o valor da chave primária, da linha e o nome da coluna. Veja que eu deixei aqui em vermelho. A chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula. A chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula. Aqui está em vermelho porque foi uma questão que caiu num concurso público, a qual nós vamos ver ao final desta videoaula, tá? Então, cai aí em relação às regras, cai essas questões aí, né? As bancas ali costumam gerar questões relacionadas às regras do banco de dados relacional, né? Tratamento sistemático de valores nulos. Os valores nulos diferentes do zero, da string vazia ou da string de caracteres em brancos e outros valores não nulos existem para representar dados não existentes de forma sistemática e independente do tipo de dado. Beleza? Bom, outro assunto que pode ser que caia, dependendo da banca, é independência lógica de dados, independência de integridade. Independência lógica de dados. Programas de aplicação ou atividades de terminal permanecem logicamente inalteradas, quaisquer que sejam as mudanças de informação que permitam, teoricamente, a não alteração das tabelas base. Independência da integridade. As relações de integridade específicas de um banco de dados relacional devem ser definidas em uma sublinguagem de dados e armazenadas no catálogo e não em programas. Bom, questão, né, matéria também teórica, complicada, difícil de entender, mas como eu falei, conforme você assistir essa videoaula na segunda vez e pausar a videoaula fazendo as anotações, vocês vão ver que tem ligação com a estrutura e arquitetura do banco de dados falado em videoaula passada. Tá? Então, faça as anotações e, conforme mencionado também, acompanhe, assista alguns vídeos, algumas videoaulas, alguns vídeos no YouTube em relação às plataformas, né? Pesquise pelo Oracle, pesquise pelo Microsoft Access, tá?
ACCESS, Access. Procure pelo MySQL, né, o SQL Server, que essas plataformas vão fazer com que você, assistindo vídeos da plataforma e essas videoaulas em relação a banco de dados, fique muito mais fácil o entendimento, porque é sim um assunto complicado de se entender, é uma teoria chata, tá? Então, eu preparei aqui algumas questões que caíram em concurso público, né? Então, sobre armazenamento de dados e banco de dados relacional, temos aí uma questão que caiu banca FCM para técnico de tecnologia da informação em 2016. Em um banco de dados relacional, algumas regras são aplicadas às chaves. Então, ele está falando, é uma questão aqui que envolve regras, né? As regras de um banco de dados relacional. Então, algumas regras são aplicadas às chaves. Assim, alternativa A: não é possível a criação de uma tabela sem chave primária. B: a chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula. C: as chaves primária e estrangeira de uma tabela devem ser do tipo numérico. D: a cláusula unique aplicada à chave estrangeira é responsável pela integridade referencial do relacionamento. E: as chaves primárias podem ser compostas por um ou mais atributos, porém as chaves estrangeiras devem ser compostas somente por um atributo. Complicado, né? Então, vamos analisar logo a resposta para que não fiquemos ali enrolando, porque trata-se de regras de chave primária, regras aplicadas às chaves no banco de dados relacional, e aí a gente acaba se perdendo. Vimos no slide 15, no 15º slide, eu até deixei um print daquele slide o qual falamos agora há pouco, sobre as regras do banco de dados relacional, que dizem: regra fundamental 1. Sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, relacional, deve gerir os seus dados usando apenas sua capacidade ou suas capacidades relacionais. Regra da informação: toda informação deve ser representada de uma única forma, como dados em uma tabela. Agora que eu deixei vermelho. Regra da garantia de acesso: todo dado, valor atômico, pode ser acedido logicamente e unicamente usando o nome da tabela, o valor da chave primária da linha e o nome da coluna. A chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula. A chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula. Então, a questão... temos aí a essa questão a assertiva alternativa B, né? Em um banco de dados relacional, algumas regras são aplicadas às chaves. Porém, então, assim, a chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula. Está aí a resposta dessa questão que caiu em concurso público no nosso 15º slide. Tá bom? Questão complicada, uma questão bem complicada sim, porque exige do candidato ali saber sobre essa teoria das regras aplicada ao banco de dados relacional, chave primária, tabelas e etc. Bem complicado. Banca CESP, questão que caiu em 2013 no Rio Grande do Sul. Com relação aos conceitos de rede de computadores, agora uma questão bem mais tranquila, tá? Com relação aos conceitos de rede de computadores, julgue os próximos itens. Os serviços de nuvem, ou seja, cloud, tá? Os serviços de nuvem permitem que o usuário armazene seus arquivos pessoais, como fotos, músicas e vídeos, gratuitamente na internet. Isso aí nós vimos também na aula de armazenamento de dados na nuvem, em nuvem, né? O Cloud Computing, que essa questão está absolutamente correta, né? É possível ao usuário salvar os arquivos mencionados na questão. Devemos nos atentar
pois o armazenamento de dados na nuvem é uma tendência atual e deve ter grande incidência nas questões das bancas, tá? Então, cai muito em concurso público questões relacionadas ao cloud computing, ao armazenamento de dados na nuvem. Então, essa questão está correta, né? Nós temos serviços gratuitos que você pode armazenar fotos, vídeos, documentos pessoais na nuvem, né? Para que você tenha acesso a qualquer momento, no horário que você precisar utilizá-lo, você vai buscar aquele arquivo, aquela informação, tá? E tem, logicamente, os serviços pagos, né? O qual você terá acesso a maior capacidade de armazenamento de dados, né? De repente, para uma empresa com inúmeros arquivos pesados e importantes, você paga por esse serviço, né? A empresa pagaria ou pagará por aquele serviço, né? Do acesso dos dados na nuvem, né? Então essa questão está correta. Os serviços de nuvem permitem que o usuário armazene seus arquivos pessoais, como fotos, músicas e vídeos, gratuitamente na internet, tá? Questão correta. Bom, caro aluno, caro aluna, mais uma aula relacionada a banco de dados, aula complicada, teoria complicada, difícil sim, mas siga aquela dica que o professor Sérgio passou para você e vem passando há muitas aulas. Assista esse vídeo continuamente, depois pause o vídeo na segunda vez que você assistir e anote todas as informações do slide. Vai demorar 1 hora, 1h30, 2 horas para você assinalar tudo com muita calma, escrever ali no caderno, na sua folha, as anotações, os exemplos, as teorias e etc. E depois você vai assistir essa aula, essa videoaula, pela terceira vez, continuamente, sem pausar também. Tá? As informações com aquilo que você anotou vão ficar muito mais claras na sua cabeça e você vai entender o assunto. Beleza? Então, bons estudos, continuem estudando que tudo vai dar certo. Beleza? Até a próxima aula!